Para dar início, eu vou começar falando um pouco sobre os cambistas. Eles vieram na época dos burgos para ajudar os comerciantes a viajarem, porque naquela época não tinha segurança suficiente e os comerciantes viajavam com sacos de moedas. Então os cambistas vieram para trocar essas moedas de vários valores por uma só, que era uma notinha de papel, que é o nosso dinheiro de hoje em dia. Com isso, facilitou muito para os comerciantes viajarem, o que expandiu o comércio daquela época, essa fraude. Mas por muito tempo, a Igreja Católica condenava esse ato, dizia que era pecado, e o nome era usura. Eles falavam que era usura pegar dinheiro do povo para o banco. Com essa busca de quem tinha mais dinheiro, tinha poder, ocasionou muitas guerras e depressões econômicas, e cada vez mais essas corporações grandes estão em busca de dinheiro e poder. Revolução Americana, 1700. O Império Britânico alcançou seu vasto poder no mundo. O poder britânico lutou 4 guerras na Europa durante a criação de seu Banco Central de propriedade privada, que é o Banco da Inglaterra. O governo britânico resolveu aumentar os lucros de suas colônias americanas, a fim de pagar juros para os bancos. Em 1700, a América pré-revolucionária era muito pobre. Porém, eles eram pobres, então eles não tinham moedas de prata ou de ouro. Então eles fizeram assim, eles imprimiram seu próprio papel moeda. Que isso teve um alto sucesso entre eles. E foi um meio de trocar muito confiável. A moeda era muito eficiente e eles só eram impressos o suficiente para facilitar o mercado. Houve uma depressão. Os Estados Unidos da América, durante a Revolução, ficou com um valor aproximadamente de 12 milhões. E ao fim da guerra, ficou com um valor aproximadamente de 500 milhões. Então, sendo isso o dinheiro ficou sem valor. A América descobre o real segredo do dinheiro, que é o que a comunidade aceita como tal. Houve um impacto no Banco Central, o que houve em 1764. O banco aprovou o ato monetário, que ele só aceita como dinheiro, moeda ou moedas de prata ou de ouro. Surgindo o Banco dos Estados Unidos, foi dado a ele o direito de imprimir o dinheiro dos Estados Unidos, sendo que 80% de suas ações eram privadas e só 20% do governo dos Estados Unidos. Porém, o real objetivo do banco era oferecer lucro apenas para os acionistas privados, que faziam parte dos 80%, e os 20% do governo ser usado para eles adquirir mais lucros. Lembrando também que as ações desses 80% nunca foram um valor realmente pago. A maioria do valor das ações deles foram um valor fictício e apenas o valor real pago foi pelo governo. Assim como o Banco da Inglaterra, o nome Banco dos Estados Unidos foi dado para que a população não questionasse o fato dele ser privado e que todos achassem que, de certa forma, ele era público, mesmo ele sendo algo privado. E que, para isso, a população não iria questionar tanto o fato dos juros ou da segurança do banco, porque, achando que ele era público, teria uma certa confiança pelo fato dele pertencer ao governo. Temos que lembrar também que, quando um governo ele é dependente do banco, a gente tem que lembrar que quem está no controle é o banco, porque, de certa forma, ele acaba mandando no governo se o governo acaba devendo para ele. E, de certa forma, todos saímos prejudicados, pois a população acaba sendo afetada com isso, assim como a própria economia do Estado. E também devemos lembrar que o banco, na verdade, ele manipula todas as pessoas, pois muitas vezes eles emprestam dinheiro que não é deles e que eles não têm, e a gente acaba se iludindo por um valor que aparece na conta bancária e nos deixamos levar por isso. Então a gente deve tomar muito cuidado, apesar de todos nós dependermos do dinheiro,
para não sermos manipulados pelos bancos, pois isso acontece há muito tempo, mais ou menos desde 1700, se eu não me engano, pelos bancos, e a população sempre questionava, porém sempre acabava acreditando de uma certa forma nos bancos e deixando seus dinheiros lá e pegando empréstimos, mesmo que desconfiasse que de certa forma seria muito impossível o banco ter todo aquele dinheiro para emprestar para toda aquela população. Mas, como era favorável a eles também, mesmo pagando juros altíssimos, eles sempre confiaram nisso. E isso acontece até os dias atuais. Tem muita gente que se endivida e perde casa ou carro por conta das hipotecas, mas acaba pegando empréstimo a juros altos, mesmo sabendo que talvez não tenha condições de pagar, ou que não faça um planejamento completo antes e deixe se manipular pelas propagandas enganosas. Depois de 12 anos de manipulação do segundo banco americano dos Estados Unidos, Andrew Jackson concorreu para a presidência. E no primeiro mandato dele, ele queria arrancar todos os subordinados do banco do serviço do governo. Ele dizia que eles controlavam o dinheiro deles e o dinheiro público e mantinha milhares dos cidadãos em dependência. Embora o Jackson tenha aniquilado o Banco Central, a mais indiciosa arma, que era a casa de câmbio, a reserva bancária fracional, ela permaneceu em uso por numerosos bancos estatais autorizados. E eles decidiram financiar uma guerra para criar dívida e dependência dos cidadãos. Porque se eles não conseguiam o Banco Central por qualquer outro modo, eles iriam fazer uma guerra. E a América, desse jeito, podia ser trazida para eles e mergulhar em uma guerra civil, igual eles já tinham feito em 1812. O Nordeste industrializado, ele tinha usado tarifas fracionárias para impedir que os estados do sul dos Estados Unidos comprassem mercadorias mais baratas da Europa. Nisso, a Europa, ela deu o troco neles, parando de comprar algodão do sul, que estava cheio de financiamentos já. E aí eles foram forçados a pagar mais para ter porque eles tinham uma necessidade maior de viver, já que eles não podiam comprar mercadoria mais barata da Europa, eles tinham que comprar dos estados do Nordeste. E enquanto o rendimento da exportação de algodão fracassou, e aí o Sul estava muito bravo com os estados do Nordeste. O Lincoln, ele produziu o próprio dinheiro para pagar a dívida. E a prata era ruim para os banqueiros porque ela era em abundância nos Estados Unidos, então eles preferiam o ouro, que era mais fácil de controlar porque tinha menor quantidade. Quando voltou o padrão do ouro nos Estados Unidos, aconteceu que os valores de circulação fossem menores, então gerava mais dívida e financiamento para quem não tinha tanto dinheiro. O que eu concluí é que os bancos, eles são os grandes manipuladores da população e até do próprio governo. Quando os bancos hoje em dia fazem um empréstimo, não é que você tem de verdade aquele dinheiro, nem mesmo o banco tem aquele dinheiro de verdade. A gente tem que assinar um contrato que obriga nós mesmos a pagarmos a dívida. E esse dinheiro, eles são apenas números em uma tela, nada concreto. O dinheiro, ele pode ser qualquer coisa que a gente aceite trocar, isso na antiguidade. Mas hoje em dia, existe uma lei que diga que, por exemplo, no Brasil, só o real pode ser utilizado como moeda de troca de mercadorias. Os bancos, eles podem criar dinheiro do nada, vamos dizer assim. Existe uma lei também que diz que eles podem criar esse dinheiro, emprestar o dinheiro e cobrar juros sobre ele, mesmo que ele nem exista. Essa capacidade de criar crédito, ela gera aumento da quantidade de dinheiro eletrônico na economia e, como consequência, tem a inflação dos preços. Antes, a quantidade de dinheiro que existia era realmente a quantidade de dinheiro que existia. Por exemplo, se tinha 100 moedas de ouro,
Se você tinha isso, era porque você realmente tinha 100 moedas de ouro guardada. Hoje em dia é só uma cédula digital. A gente quase nunca tem contato com o dinheiro totalmente que a gente recebe. Por exemplo, um salário de 5 mil reais, você não vai lá e saca todo o seu salário de 5 mil reais pra gastar tudo à vista e fica andando com isso na carteira. Você tem isso no banco, 5 mil reais em cédulas bancárias, só que você vai lá e retira 100, 200, 300 reais só pra ficar andando de verdade.